Bem, o crescimento da área fiscal. Então, foi a semana já estamos novamente no fim do mês, novo fechamento, já sei, te dá um sal entrar, um pouquinho de que região, vocês trabalham na área fiscal, comenta pra gente poder interagir um pouquinho, uns minutinhos, e aí a gente já começa no tema da live de hoje. Escolhi esse tema, a gente tá próximo já de virar o ano, né, então, qual a expectativa? Ano vem a gente vai falar isso, Guarulhos, São Paulo, da área fiscal, legal, Paulo, sejam muito bem-vindos, parabéns, legal, olha, Paula, vamos aproveitar e enviar para 5 contas para a gente poder de bastante tema. Eu vou estar enviando aqui, enviar, porque eu já tinha enviado para uns 20 aqui, fazer isso também para as pessoas aqui, para a gente poder de bastante sobre esse tema, que eu creio que muitos pensam que a área fiscal não é tão promissora assim, ela não é um mercado muito aquecido, e aí a gente vai conversar sobre isso, sobre as novidades, como que tá. Eu fiz algumas pesquisas e vou compartilhar com vocês lá. Bom, a gente já convidou, né? Então já nos apresentamos. A gente ficou acho que umas 2 semanas sem ter live, né? Porque uma mentoria e calhou bem na sexta-feira, tá? Mas a gente agora, eu retomei essa semana. Tá? Fiz uma enquete recentemente pra gente estar mudando a live, possivelmente mudar a live pra uma quinta-feira, pra uma terça-feira, pra ficar mais, ser mais fácil para todos poderem participar também. A minha agenda, eu ainda tenho mentoria até o dia 7, então tá um pouco turbulenta assim a disponibilidade da agenda, mas mais pra frente eu vou estar mudando a data da nossa agenda, da nossa live, tá? E o horário também. Muitas pessoas responderam na pesquisa que preferem à noite, alguns de manhã, né? Eu vou estar avaliando, inclusive vou fazer outras pesquisas para a gente poder ter mais, eu sentir um pouco mais de vocês, o que é melhor para ter a participação de vocês também, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre a área fiscal em crescimento, parei até para olhar, tá? O que acontece, né? Em 2019, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele publicou uma matéria que ia ser um enorme desafio e um grande desenvolvimento para os profissionais da área fiscal, da área tributária, da área contábil, devido ao cenário econômico que estava o país. Porém, agora em 2020, né, a gente já está em novembro, então a gente já consegue falar sobre isso, que a situação mudou completamente. Tipo, a gente vivenciou de março para cá algo que foi totalmente inesperado, não imaginávamos que ia passar por isso. Muitos profissionais teve que se adaptar a trabalhar 100% home office, né? Então, aquele protagonismo, né? Seu desenvolvimento pessoal, profissional, foi muito desafiado, porque aquilo que você sabia trabalhar em equipe, ter uma supervisão, ter um líder, ter alguém ali te mentorando, alguém te passando a instrução, você teve que se adaptar ao cenário home office. Então, era você sozinho ali para tomar decisões, para se desenvolver e se destacar em relação a algumas oportunidades profissionais, né? Então foi um enorme desafio para muitos profissionais esse ano trabalhar nesse mecanismo, né? Ele era um mecanismo muito adaptado já, muito normal para a área de tecnologia, mas para a nossa área fiscal, a nossa área contábil, no Brasil todo foi muito novo. Muitas empresas não tinham esse perfil e essa flexibilidade, né? E com tudo isso, assim, com tudo que a gente vivenciou com a pandemia, com esse isolamento social, tudo, o governo liberou vários benefícios e incentivos fiscais para amenizar os impactos econômicos, né? E então, assim, o que isso traz? O que isso favorece para o profissional da área contábil? Muito, muito. Por quê? Aquilo que estava meio assim, que estava meio assim, tranquilo na zona de conforto para muitos profissionais que, né, já se mantém atualizado, já participa de todas as atualizações, tá ali ligado com as oportunidades, tá ligado com as novidades, mas para outros foi muita mudança. Por quê? Uma hora a gente tinha uma tributação, outra hora o governo soltava um benefício, uma isenção, uma suspensão, e aí a gente tinha que se adaptar, correr para entender o cenário, para colocar aquilo, parametrizar o sistema, a operação para atender aquele cenário, né?
Eu não sei se vocês vivenciaram isso no local que vocês trabalham, mas eu passei muito por isso, porque eu trabalho numa empresa que ela tem vários segmentos, então se ela não é impactada por um segmento, ela é impactada por outro segmento, e os estados também, porque depende muito também das publicações dos estados, então depende como o estado se manifesta também, a gente tem toda uma movimentação interna para se adaptar à operação. Quem aqui teve um impacto, que sentiu algum impacto, que teve alguma operação, que sofreu uma suspensão, que teve algum benefício em relação a esse quadro econômico que a gente está vivenciando? Vocês tiveram alguma operação do dia a dia de vocês que passou por isso? Se vocês tiverem, comenta aqui para a gente poder se familiarizar. Tá? Eu vou estar de olho aqui nos comentários. Então, o que mudou? Qual é a expectativa para 2021? Então, a gente está vivendo uma reforma tributária que está para sair. A gente está vivendo o PIS e COFINS, a discussão do PIS e COFINS, que está mais forte do que nunca, né? A tributação da reforma tributária para serviços que vai mudar, como que vai ser tudo. Opa, tá tudo bem? A minha deu uma pausa. A live tá tudo bem para vocês? Comenta aqui para mim, por favor. Eu acho que tá tudo bem. É que eu tô recebendo uma mensagem que a conexão tá ruim. Tá bom, beleza, gente. Então, assim, o que isso impacta para nós, profissionais da área fiscal? Muito. Por quê? Se estivermos preparados, se estivermos atentos a toda essa movimentação econômica que está acontecendo, teremos um diferencial no nosso currículo, um diferencial para se posicionar em relação a esses debates, em relação a essas... Eu até já comentei aqui algumas vezes que, às vezes, assim, eu vejo até algumas discussões, eu coloco alguma publicação de algum comunicado, alguma notícia, algumas pessoas já, tipo, vêm com aquela mensagem meio que negativa, né? Nossa, mais trabalho. Sim, é mais trabalho, mas tem, assim, comecem a olhar isso como uma oportunidade, né? Tipo, quando em 2009, em 2008, quando eu participei do projeto do SPED fiscal, foi um enorme desafio implementar o SPED fiscal nas empresas. Por quê? Era tudo muito comum já? Era tudo muito comum. A gente tinha que atender tudo aquilo? Tínhamos, mas não eletronicamente. A gente não tinha todas aquelas informações no detalhe eletronicamente para entregar para o governo, né? Tipo, era coisas que sim, já estavam em lei, já estavam em decreto, mas o sistema em si, a companhia em si, ela não tinha aquela infraestrutura sistêmica para disponibilizar aquele mundo de informação, né? E aí, quando o governo decretou até a suspensão, ele postergou o prazo do SPED para agosto, setembro, mais ou menos, e aí a gente teve que entregar o ano inteiro do SPED. Eu virei à noite trabalhando, montando arquivo do SPED, porque por mais que a gente tinha contratado uma empresa para fazer toda a parte do SPED fiscal, a empresa em si também não estava com aquela infraestrutura preparada para atender tudo aquilo, né? Então é um período de adaptação sistêmica, os profissionais que estão na companhia para se adaptar a toda aquela mudança. E aí o que sai na frente? Quem está disponível a aprender, quem está aberto para se dedicar, para se aperfeiçoar naquela nova onda que está acontecendo. E não vai ser diferente agora 2021. A gente tem toda essa expectativa da reforma tributária, o imposto unificado ou não, como que vai ser tudo isso. Então, assim, estejam atentos às oportunidades. Começam a olhar, ter uma sensibilidade, assim, do que eu posso aprender, o que isso pode agregar na minha vida profissional, né? Tipo, hoje eu tô como um auxiliar assistente, tá? Mas o que eu consigo, tipo, desenvolver através disso? Estejam mais atentos aí, né? Aqui, como eu tô com um canal aqui, então eu sou obrigada até a estar mais atenta às notícias, às oportunidades, ao que sai no dia, à noite. Muitas vezes eu coloco algumas publicações da legislação, tipo, já 11 horas da noite. Mas por quê? Porque eu preciso também estar muito mais atenta a isso. E aí teve uma situação que foi até muito engraçada. Engraçada assim, para vocês entenderem como que é as oportunidades, né? Eu até tinha lido uma matéria, fiz até uma publicação de uma notícia, né? E era inclusive lá do ISS em si, da decisão do Guedes, qual que era a proposta, enfim, que tinha ido para o Senado. E aí no outro dia eu entrei numa reunião, 8 horas da manhã entrei na reunião, e enfim, teve lá a reunião e tal, e aí começou a discussão. Ai, quem leu, quem não leu, quem não leu? Tipo, a gente tava em 26 pessoas na reunião. Ninguém tinha lido, só a gerente, que tinha notícia
que tinha recebido a notícia, mas não tinha lido o material em si. Até porque ela recebeu à noite, a gente já estava no outro dia, 8 horas da manhã, então ela não tinha nem, né? E aí, eu, como, tipo, tô aqui atenta para poder fazer as postagens, compartilhar com vocês tudo isso, eu tava mais a par do... Então, assim, naquele fórum de reunião de 26 pessoas, ninguém tinha tido uma oportunidade em si de ter lido a matéria em si. E aí, olha só, parece um negócio muito superficial? Sim, foi um negócio muito superficial. Mas, dentro daquele fórum de 26 pessoas, eu já tinha lido a matéria e eu pude compartilhar sobre aquele tema naquele momento. Então, é nisso quando eu falo que comecem a olhar as mudanças econômicas, o cenário econômico, o que sai como uma oportunidade. Se dedica pelo menos 2 minutos, 3 minutos para ler ali o resumo, o objetivo, tal. Por quê? Numa roda de conversa ou às vezes uma ligação que você entra numa call, alguma coisa, como a gente está muito home office, então é muito online as coisas, mas você vai ter o quê? Assunto, você vai ter a oportunidade de se expor, de debater sobre o assunto, de complementar sobre aquele tema. E aí, assim, não complementar com uma carga negativa. Ah, que não sei o que, mais trabalho, mais problema. Não, você vai compartilhar aquilo com peso, com informação. A pessoa vai lembrar de você e falar assim: nossa, olha, a pessoa falou isso, isso. Poxa, eu ainda não li, mas nossa, que legal, que bacana. Então ela vai lembrar de você como uma informação, não como uma reclamação ou como uma objeção. E com certeza isso vai virar o quê? É um ponto positivo para você, é algo que você está se diferenciando, tá? Então é esse exemplo que eu deixo aqui para vocês. 2021, a gente tem muitas oportunidades para se desenvolver, se destacar. Um outro exemplo que eu queria também apresentar para vocês é o que? Hoje a gente tem uma gama de informações em redes sociais, né? Vocês aqui costumam consumir muito Facebook, Instagram, LinkedIn. Qual a rede social que vocês mais consomem, assim? Tipo assim, nas pausas do seu dia, qual a rede social que você mais para olhar? Comenta aqui pra mim, pra gente poder falar um pouco sobre isso. Como eu tô muito aqui, eu tenho o canal Expert Fiscal Tributário, tá no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Mas atualmente estou mais no Instagram, porque no momento eu tô conseguindo colocar mais informações aqui no Instagram. Então, eu sou obrigada a estar mais aqui. Mas vocês, no dia a dia de vocês, qual a rede social que vocês mais se dedicam tempo, às vezes de entretenimento, né? Aquela pausa, você passa lá o dedo e começa a olhar um pouco as informações, ou enfim, o que vocês gostam. LinkedIn, Instagram, legal. YouTube, muito bom. Instagram, legal. Já percebi que a maioria aqui ficam mais no Instagram. Então, comecem também, eu não sei se vocês têm essa prática, mas comecem a modelar um pouco o momento que vocês estão nessa rede social como algo que possa te agregar conteúdo, né? A gente é uma geração que não fica muito em jornal, né? Lendo, não tem mais isso, né? Você lê um jornal, você assistir um jornal, um noticiário. A gente não tem, eu pelo menos nem sei quando eu fiz isso a última vez. Então, comecem a linkar essas oportunidades também nas redes sociais, para você receber uma informação, para você estar atenta a alguma informação. Isso é um enorme diferencial. E eu vejo assim, pelo menos o time que eu trabalho, a equipe que eu trabalho, elas não usufruem de tudo que tem uma rede social de conteúdo bom, conteúdo de valor para agregar na vida profissional, como aqui tem, né? É um universo, assim, é um mar azul, mas de oportunidades, de várias coisas que ainda não foram descobertas, que não foram extraídas ali, né? Então isso é uma dica também que eu deixo para vocês. Comecem a modelar um pouco o tempo que vocês têm livres em algumas redes sociais, aqui como o Instagram, como uma oportunidade de vocês conhecerem melhor algum tema, se aprofundar. Tem conteúdos muito rápidos, tipo de leitura rápida ou de vídeos curtos que vai te agregar valor e assim vai te capacitar, né? Antigamente, né, a gente se capacitava como? Ia para um curso. Eu lembro que na época, para mim fazer um curso, eu ficava lá sábado o dia inteiro, né? Faculdade todos os dias da semana até tarde da noite. Não tinha isso de rede social.
A gente tinha que comprar o quê? Um jornal, comprar uma revista e ler e folhear tudo aquilo pra gente conseguir entender. Ou os livros, né? Tinha muito livro. Então, hoje, a gente tem informações curtas, informações rápidas. E aí, a gente consegue também estar por dentro das informações, se destacar, agregar, pegar esses momentos, essas redes sociais, modelar para agregar valor profissionalmente na nossa carreira, tá? Tem algumas pessoas tentando entrar no... Nossa, pior que agora eu não consigo mexer. E se eu não tenho opção de mexer na configuração, eu não sei o que pode ser, infelizmente. Tenta enviar o convite dessa live para ver se a pessoa consegue entrar no link que você mandar, tá? Então, é isso. Outra coisa, assim, gente, que eu, assim, poucos minutos que eu parei pra olhar, deixa eu ver aqui rápido. Poucos minutos que hoje eu parei para olhar um pouco mais sobre esse tema e eu vi a quantidade de vagas disponíveis para a nossa área fiscal tributária, né? Tipo, aqui todos que estão aqui na live estão empregados hoje, todos estão trabalhando, estão empregados hoje. Então, assim, hoje, assim, acho que eu gastei 10 minutos para olhar como que tá o mercado. E, assim, 10 minutos que eu parei para olhar, e eu olhei, assim, nos sites que são de maior valor e de confiança, vagas.com, Acato, até o LinkedIn foi muito rápido que eu parei ali para olhar, tem em torno de 10.800 vagas disponíveis para a área fiscal. 10 mil. Então, assim, vagas, oportunidades, isso assim, eu tô falando aqui que eu olhei 4 estados só, tá? Então, assim, nem olhei o Brasil todo, porque, como eu falei, só foi 10 minutos que eu parei para olhar. Então, tem 10.800 vagas disponíveis hoje para a área fiscal, tá? E aqui eu não peguei a parte de coordenador, não peguei a parte de gerente, nem a parte de especialista tributário, que é aquela parte do planejamento tributário, essas coisas. Não, aqui eu peguei a parte de assistente, auxiliar, analista. Então a gente tem tá com o mercado aquecido de oportunidade, tá? Só que aí, olhando aqui as oportunidades, olhando assim, modelando os pré-requisitos, né? Hoje, a gente tem umas 8 empresas que eu peguei, empresas grandes que eu modelei, tem alguns pré-requisitos que são até figurinha marcadas, que são algo muito, né, tipo assim, muito do perfil do profissional fiscal, né, que é dominar a apuração fiscal, dominar os impostos, alguns até os impostos municipais, porque tem muitas empresas prestadoras de serviços também, né? E isso é um mercado que está crescendo muito grande com startup, esse crescimento econômico que a gente está tendo. Você pensa assim, tem uma startup, tem uma empresa prestadora de serviço pequena, ela precisa de alguém para controlar toda aquela parte de prestação de serviço, toda aquela parte tributária, tá? Então, e esse mercado está crescendo muito também. E aí, então, assim, tem algumas empresas que têm os pré-requisitos já modelado, né? Que são os impostos federais, impostos municipais, estaduais, entregas de declarações, obrigações acessórias. Qual que é hoje, né? Como que eu vi que o público aqui é um público que está na área fiscal? Qual é a parte que você tem mais dificuldade? Que você, assim, fala assim, essa aqui é meu... É o que me pega, assim. Escrevem aqui pra mim ver se dos requisitos que eu mapeei aqui hoje, quais são, se destaca em alguns que vocês têm dificuldades. Eu falo assim, quando eu comecei na área fiscal, e aí quando eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar na parte apuração de impostos, obrigações e tudo mais, a minha maior dificuldade era... Na realidade, assim, quando eu comecei, isso foi lá quando eu fui desafiada no projeto de ASPED, então de cara. Então eu comecei a ter, assim, a minha dificuldade foi entender toda aquela parte dos blocos, do SPED, entender, tipo, a informação que eu tinha no livro fiscal, no modelo 3, lá, tipo, né, as colunas tudo certinha, como que aquilo eu ia espelhar para dentro do SPED? Eu nem sei se vocês vivenciaram isso, ou vocês já estão totalmente no eletrônico, mas eu tinha essa enorme dificuldade de interpretar aquilo que eu tinha no livro, que eu imprimia, que depois eu encadernava tudo, que a gente fazia isso, né? Não sei se se é dessa época, mas eu tinha uma dificuldade enorme de interpretar tudo aquilo para dentro do SPED, né? Então essa foi a minha maior dificuldade na época, tá? ST, que mais?
Ó, eu vou falando algumas coisas aqui para ver se vocês conseguem, né, tipo, dar um exemplo, tá? Então, assim, as rotinas fiscais a gente lida muito com os impostos municipais, né, o ISS, que é o municipal, impostos estaduais, o ICMS, aí tem o ICMS-ST, tem impostos federais, o IPI, PIS e COFINS, e a gente também tem o PIS e COFINS sobre a apuração, né? A gente tem também as retenções, que muitas pessoas têm dificuldade também com as retenções, por muitas vezes trabalhar muito com o imposto estadual, tem uma certa dificuldade. Tem as obrigações acessórias, né? As obrigações que mudam de um estado para o outro. Muitos estados têm algumas particularidades de algumas obrigações e aí muda seu cenário. Que mais? Certidões, registros, retidos. Legal, legal. Quem mais? DIFAL é um negócio brilhante. É brilhante, brilhante. Que mais, gente? Então, e aí, falando sobre tudo isso, né? E aí eu modelei. Então, eu observei que algumas empresas, alguns são muito específicos, né? Requerem profissionais com experiência só estaduais e aí obrigações acessórias equivalentes a isso, mas outros não. Outros até querem um profissional que tenha um conhecimento mais amplo, porque muitas vezes a rotina da empresa ela tem uma parte sistêmica que aí acaba direcionando algumas atividades, atribuindo atividades para o profissional fiscal trabalhar com um leque, com todos esses leques esses leques que eu falo, todos esses impostos e essas obrigações. Tem algumas empresas que não, que é muito segregado. Tem profissional para fazer cada coisinha certinha, porque a operação é muito grande, ou o segmento da empresa é muito grande, então ela dedica um profissional para cada atribuição. Outra coisa que eu vi em grandes empresas, principalmente, até essa semana eu comentei, que é a experiência com o Excel. Isso é o que se destaca muito, 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 ainda mais que a gente está numa era muito de inovação, de automatização. Então, isso está muito em alta, né? Um profissional hoje que tem um conhecimento em Excel mais avançado, que consegue automatizar um pouco do seu dia a dia através dessa ferramenta, está sendo um grande diferencial. E outra coisa, principalmente empresas multinacionais. E aí, por que eu falo empresas multinacionais? São empresas que têm uma faixa salarial mais alta, que têm uma gama de oportunidade de crescimento profissional muito maior. E aí, um diferencial dessas empresas é o quê? Ter conhecimento com um sistema RP que é o SAP. A maioria dessas empresas trabalham com essa ferramenta. Eu trabalho com essa ferramenta, mas eu já trabalhei com o Oracle também, mas empresas que eu falo assim, empresas multinacionais, que são empresas grandes, a maioria, ela trabalha com RP. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, até compartilhei com vocês essa semana, que a Fundação FGV publicou em agosto que a empresa realmente, os sistemas realmente que está em alta no segmento de multinacional é o SAP. Por quê? É o sistema que as empresas mais utilizam por ele ter essa flexibilidade, por ele ser abrangente, né? Na realidade, por ele ser abrangente. Não é um sistema local que atende só aquele tipo de empresa. Então, se a empresa está em vários países, esse é um sistema que ele consegue absorver tudo isso numa plataforma. E aí é um grande diferencial. Eu falo isso que para mim foi um grande diferencial profissional quando eu obtive esse conhecimento e até investir mais para obter mais conhecimentos nesse sistema e com certeza assim tive realmente colhi frutos em relação a isso, tá? E aí, que sistema que vocês utilizam hoje? Deixa eu entender como que é o dia a dia de vocês. Eu trabalho com o SAP, já trabalhei com o Syncro, já trabalhei com a MasterSAF, já trabalhei com a Line em relação a rotinas fiscais, né? Porque o SAP, ele é a parte que engloba toda a informação que eu falo assim, o tronco da empresa, né? Tipo, a corporação, mas a maioria das empresas tem um sistema legado, que é a parte fiscal. Alguns têm algum sistema legado em relação a retidos, que também muitas vezes o legado do fiscal não atende também retidos e às vezes precisa de outro legadinho. A gente trabalha muito com essas particularidades. SAP, Proteus, SAP, que mais? Hoje, atualmente, eu trabalho com a DPFISC, não se conhece, mas já trabalhei com a SAF, já trabalhei com a... Então, assim, você ter um conhecimento se você modelar um pouco também essas oportunidades e se dedicar para
conhecer essas ferramentas também é um diferencial. Por quê? Quando você chega numa empresa, você já está a par das ferramentas que ela trabalha, você já está familiarizado com tudo isso, não tem aquele período de adaptação, de conhecer o core, a lógica da empresa em si. Quando eu falo conhecer também, gente, eu vou um pouco além, não só da parte de 2 ou 3 transações que é da sua rotina, mas conhecer também a parte da lógica do sistema, o que mexe com o que, por quê? Isso também te dá oportunidades para projetos, para você se aprofundar em alguma melhoria sistêmica, algo mais profundo, tá? Isso é muito importante e é um diferencial. Legal. Outra coisa. Vocês têm alguma pergunta? Querem me mandar alguma pergunta? Tá fazendo sentido esse conteúdo para vocês? Escrevem aí pra gente poder interagir. Eu vou beber uma água. Outra coisa que eu queria entender um pouco de vocês. Vocês trabalham, aqui a maioria já colocou que trabalha na área fiscal. Quais os estados que a rotina de vocês trabalham? Atualmente lidou com muitos estados. Quais os estados que a operação pra gente, pra mim ter um pouco de conhecer um pouco a rotina de vocês? Eu lidou com operações em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná. Ai, dá um branco, né, quando a gente falar no dia a dia. Qual que estados que vocês atuam na rotina fiscal de vocês do dia? Escreve aqui pra mim, novamente pra mim. Então, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, aluiou para no momento desempregado, a gente pode, não sei se você já parou para modelar um pouco as oportunidades, que estado tá, que hoje eu fiz umas pesquisas, vi várias vagas de emprego, eu posso te mandar. Está ok, legal, gente, para mim fica parecendo fraca. São Paulo, legal, já, mas me chama no direct que eu vou te mandar o link das vagas que eu vi hoje, tá? Porque já tá aqui salvo, tá fácil. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Paraná, tá vendo? Nossa, a gente tem um enorme desafio a estar atento a todas as publicações desses estados. Eu tô perguntando isso até para entender, porque eu fico postando as publicações as publicações da legislação lá no meu stories, e aí às vezes eu não sei se está fazendo sentido ou não. Então é legal eu saber que tem um público aqui que tá em vários estados, tá? Porque às vezes eu coloco e aí não, será que tá fazendo sentido tudo isso? Legal. E deixa eu perguntar, quem está trabalhando, vocês que estão trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, há quanto tempo vocês estão trabalhando na área fiscal? Alguém da região de Lagos, Baixadeiro, estado do Rio de Janeiro, você trabalha, né? Há quanto tempo vocês estão na área fiscal? Escreve aqui para mim bem, porque para mim poder conhecer o público, conhecer um pouco mais. Então, o que eu tava falando, né? Tipo, os pré-requisitos ter um Excel um pouco mais avançado, que você consiga automatizar um pouco das rotinas do seu dia a dia. Um diferencial é ter um conhecimento, isso que eu tô falando aqui, se você tá aberto para uma nova oportunidade, tá? Porque se você já estiver trabalhando, estiver satisfeito com o local que você tá trabalhando hoje, não tem expectativa de sair, não faz sentido isso para você, a não ser que você queira estar preparado, que se amanhã, um exemplo, você for desafiado a procurar uma oportunidade, você está apto para isso? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer, acho que até constantemente, até porque com tudo isso que aconteceu, eu vi muitos profissionais serem dispensados, mas da área fiscal, até assim, uma observação muito importante, gente, dos 4 meses para cá, pelo menos na minha equipe, os profissionais não foram dispensados. Eles foram convidados para outras oportunidades. Você já parou para pensar nisso? Eles foram convidados para outras oportunidades. Isso é muito bom. Assim, é muito assim, alegra até meu coração em ver assim, porque é uma profissão que as pessoas estão de olho, sim, e se você faz um excelente trabalho, você passa do nível de se candidatar para a vaga para ser convidado para uma oportunidade de emprego. Em uma live aqui eu já até comentei para vocês que há 10 anos eu não me candidato a uma vaga, eu sou convidada para trabalhar até recentemente. Então, é muito bacana isso, porque você fala assim, legal, tô no caminho certo. Tudo que eu dediquei, meu tempo, investimento financeiro em relação a isso, tá dando resultados. E são resultados que é além de materiais, resultados assim, que é a sua imagem trabalhando no oculto por você, né? Você tá sendo lembrado não só onde você trabalha, mas você tá sendo lembrado no offline, né? Que o offline é onde você não tá presente, você não está ali
desenvolvendo um trabalho, prestando um trabalho, mas alguém que em algum momento se conectou com você, guardou aquilo, né? Tipo assim, guardou na memória o seu trabalho, guardou na memória a sua conduta, as suas qualidades e lembrou de você e fala, não, faz sentido eu ter essa pessoa comigo na minha equipe, faz sentido essa oportunidade para aquela pessoa, né? Isso é muito legal. Então, isso você também tá com o olhar aberto para as oportunidades, que aonde eu estou, tô confortável? Tá, mas se hoje eu for desafiado sair daqui, eu estou preparada para o mercado de trabalho? Eu estou preparada para algo melhor do que eu tenho hoje, né? Porque é algo também muito desafiador. Você sair do local que você tá, mas para algo melhor, para você proporcionar algo para sua família melhor do que você tem hoje. Não abaixo, mas melhor do que você já tem hoje. Porque a carreira profissional, ela é como se você estivesse subindo uma escada, em degrau a degrau. Você tem que subir, você não pode descer. Porque se você subiu até a metade, você investiu tempo, você investiu financeiramente estudo, você se qualificou, você se dedicou àquilo e aí você vai retroceder? Só retroceder se for algo novo, né? Se for algo totalmente novo. Agora, se for no mesmo segmento, se for na mesma profissão, não faz sentido retroceder, tá? Você tem que crescer, você tem que subir mais a escada, não descer mais, tá? Então, isso também é um enorme diferencial. Você tá aberto para as oportunidades e preparado para as oportunidades, tá? Você está preparado para as oportunidades, é realmente isso. Deixa eu ver aqui um comentário. Moro ao lado de uma cidade petrolíferas, muitas multinacionais. Estou começando na área fiscal, na área tributária e a insegurança é enorme, mas estou me preparando. Mas um tanto perdida. Um tanto perdida é muito normal, tá? Assim, é normal você estar perdida, são muitas informações, mas se você já está começando a olhar isso como uma oportunidade, isso é muito bom. E aí você vai começar a aprender pouco a pouco. Vai ter um evento dia 2 de dezembro, convido até vocês, o link tá lá na minha para se inscrever, principalmente se você quer aprender um pouco mais, entender um pouco mais de toda a lógica, faz muito sentido você estar nesse evento, tá? Eu vou mostrar um pouco mais sobre as rotinas fiscais, né? Quais são os pré-requisitos de um profissional, o que ele precisa. Eu vou dar uma pincelada, porque vai ser um evento mais ou menos de 1 hora, no máximo 2 horas. Não vou conseguir entrar a fundo, mas se você quiser saber um pouco mais, se inscreve lá no link da minha bio, tá? Depois que terminar a live, não precisa sair da live agora, que vai ficar lá. Então, o que mais? Vocês têm alguma pergunta? Vamos dar uma pausa para convidar aquele amigo que ele ainda não entrou. Eu vou convidar aqui mais 5 pessoas que eu não vi na live. Tá mandando o convite aqui. Espera aí só um minutinho. Vamos enviar para mais pessoas para estar aqui prontinho. Vamos lá. Então, assim, resumindo, gente, as oportunidades, elas estão à vista. Tipo, a gente tá no final do ano já, né? Entrando em dezembro, muitos já estão passando por avaliação profissional, feedback, né? Foi um enorme desafio a gente ter trabalhado esse ano no sistema home office. Eu, principalmente, estou 100% home office. Então, assim, aquela parte de desenvolvimento profissional, você ser visto, você, né, ser lembrado, tá muito no off, né? Porque você não tá ali todo dia, a pessoa não tá te vendo. Então, você tá sendo lembrado mais nas suas entregas, naquilo que você tá sendo envolvido. Mas isso não tem expectativa de mudança, tá? Inclusive, assim, as pesquisas hoje, eu dei até uma lida numa revista, numa publicação que a Você S.A. fez, e para 2021 não vai ser muito diferente disso. Qual que vai ser a diferença? Que os profissionais estão pouco mais adaptado com o sistema home office. Mas 2021 muitas empresas já até adotou o sistema home office 100%. Então, o desenvolvimento pessoal agora, ele está sendo mais individual, né? Aquilo que eu comentei, que você tinha uma equipe, que você tinha um líder que estava ali do seu lado te orientando no presencial, atualmente você não tem mais. Então agora é o desafio de você buscar um desenvolvimento profissional particular, individual, mais individual porque já era, mas agora é muito maior, para você conseguir se virar nas suas rotinas, se virar nas tomadas de decisões do dia a dia, né, fazer aquela melhoria, se dedicar para entregar um trabalho melhor, porque você não tem mais uma pessoa que está ali do seu lado, tá?
essa expectativa. E muitas empresas que até a oportunidade de empregos que eu vi hoje para nossa área, as oportunidades já são no sistema home office, tá? Então, assim, quem vai conseguir se sobressair? Quem tem essa sensibilidade de buscar um aperfeiçoamento, de estar atento, de se qualificar no offline, né? Porque não é mais você se qualificar modelando um líder, modelando um profissional que está ali na sua equipe. Agora você é se qualificar mesmo no offline da empresa, né? Você procurar cursos que fazem sentido, você procurar um aperfeiçoamento particular para você conseguir se desenvolver na sua carreira, na sua colocação agora no dia a dia, tá? E aí, assim, gente, a área fiscal, ela tem muitas divisões. Ela tá ligada, muitas vezes, não só no departamento fiscal. Se você trabalha no departamento de logística, se você trabalha no departamento de compras, tudo tá muito interligado. Por quê? Você tem que lidar com impostos, você tem que lidar com a nota fiscal, negociação, revisão, conferência de nota fiscal. Então, assim, não se limite a pensar que esse tema é só para a área fiscal. Não é só para a área fiscal. Eu vejo muitos profissionais hoje de outras áreas interagindo comigo, perguntando, querendo saber mais, tá? Então, isso é um enorme diferencial também. Você tá aberto para ter essa oportunidade, para ter essa visão. Muitas vezes você vai discutir com um comprador ou com um vendedor, ele sabe muito mais de algo fiscal do que você. Por quê? Porque ele teve a curiosidade de ir atrás, de se aperfeiçoar em relação àquilo, tá? Então, assim, pegue isso e levante acende uma luzinha aí de alerta pra falar assim, poxa, eu que preciso estar à frente dele, não ele à frente. E lembra aí que a gente tá com a reforma tributária chegando, a gente tá com vários cenários econômicos mudando, benefícios fiscais, então tenha essa sensibilidade para estar atento a essa informação, para na hora que a pessoa vir te consultar com esse tema, na realidade você vai agregar ela, porque você já tá a par desse assunto, tá? Deixa eu ver aqui, acho que alguém me mandou uma pergunta. Estudo para concurso de ISS, assim estou dando continuidade na área. Parabéns, excelente, isso mesmo, é uma área, concurso para ISS, que nem a área fiscal, ela também não é só no âmbito privado, né? Ela tem muitas oportunidades no âmbito público e são oportunidades maravilhosas, tá? Estou de faturamento, ótimo. Eu já fui de faturamento também. Comecei uma parte da minha carreira profissional, passei pelo faturamento, isso foi muito bom para mim, que eu consegui conseguir absorver aquela rotina e olhar que aquilo poderia me dar uma escalada na minha profissão, tá? Então, lembra que eu falei, aquilo que você aprendeu até hoje tem que ser um ponto de partida para subir, não para retroagir. Então, pegue aquilo que você está aprendendo hoje e já modela. O que eu posso tirar de bom aqui? Essas oportunidades de aprendizado hoje que pode me favorecer no amanhã. Foi isso que eu fiz. Eu trabalhei no faturamento e, tipo assim, absorvi o que eu tinha ali das rotinas, nota fiscal, movimentação, entrada, saída, retorno, embalagem, brinde, tudo, e modelei aquilo pra mim entrar pra uma oportunidade na área fiscal, porque era algo que eu queria, tá? Legal, gente. Vocês têm alguma pergunta? A gente já tá quase na reta final. Se tiverem alguma pergunta, manda aqui pra mim que eu vou estar respondendo vocês, tá? Vamos fazer um print? Eu vou fazer um print agora, opção legal. Façam um print também, compartilhe comigo que eu vou repostar lá nos meus stories, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, me manda agora que eu vou responder a pergunta. E, bom, deixa eu ver se eu falei sobre tudo que eu ia falar para vocês hoje. Faixa salarial. Eu coloquei aqui um ponto sobre faixa salarial. Faixa salarial, eu até modelei algumas coisas para trazer, mas é muito relativo do segmento da empresa, tá? As empresas que normalmente têm uma faixa salarial para nossa área fiscal tributária maior são empresas multinacionais. E aí, quando você vai pro aspecto de oportunidades em multinacionais, você tem aqueles requisitos que eu falei, você tem experiência em RP, você tem experiência em algumas informações que são mais espelhadas para esse segmento. Tá? Tem outras empresas que têm uma faixa salarial também muito boa. E aí vai muito do estado que você trabalha, o segmento da empresa, né? Indústria química, indústria farmacêutica, telecom, normalmente tem uma faixa salarial maior para a área fiscal. Todas essas informações você consegue também absorver, né? Consegue observar em alguns sites de oportunidade de emprego. Eles têm essa informação. Você vai lá preenchendo, vai pesquisando, você consegue modelar isso, tá?
isso é algo que eu fazia também quando eu estava começando na minha carreira. Por quê? Não fazia sentido eu trabalhar em alguma coisa que estava muito distante do meu objetivo, tá, gente? Então, assim, comecem a se valorizar, comecem a olhar para você e falar assim, faz sentido eu me desafiar, eu me dedicar em algo que não está ligado com o meu foco, com o meu objetivo, né? Eu sei que muitas vezes você precisa trabalhar, você precisa de uma oportunidade de emprego, mas comecem a linkar tudo isso com o seu objetivo maior, tá? Porque a gente se dedica muitas horas do nosso dia prestando um serviço para uma empresa e aquilo tem que fazer sentido na nossa carreira. Aquilo tem que fazer sentido com o que a gente visualiza para nós, tá? Então, assim, modelem isso também. Se vocês estiverem no momento de decisão, coloquem isso como um pré-requisito para vocês. Porque a empresa, ela coloca vários pré-requisitos que ela quer de um profissional. E você, como profissional, você deve colocar como um pré-requisito aquilo que você quer numa empresa, aquilo que você quer absorver, aquilo que você também quer que faça sentido na sua vida, na sua carreira profissional. Tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês hoje. Eu fiz isso e fez muito sentido na minha vida, tá? E, inclusive, assim, eu economizava até tempo de não ir fazer entrevistas em lugares que não estava linkado com o meu objetivo, com o meu pré-requisito pessoal, tá? Por mais que eu precisasse muito mais, aquilo que eu acreditava que fazia sentido para mim era muito maior do que o meu esforço de dedicar tempo, dedicar energia com algo, com uma entrevista, com uma oportunidade que não estava ligado com o meu objetivo maior profissional, tá? Quanto ao inglês, hoje muitas vagas exigem sim, tá? Mas muitas vagas exigem para aquelas empresas que tá ligadas com empresas multinacionais, que você tem ligação com um time externo, tá? Isso vai muito da empresa. E aí, também tem algumas empresas que elas colocam como pré-requisito porque a comunicação da empresa toda é em inglês. Mas a sua atividade em si, no dia a dia, não vai ter ligação com isso. Então, isso vai muito também para você conversar, você entender qual o cenário da sua atividade, daquela função com relação ao idioma, tá? Não feche a oportunidade de não ir até um teste, uma entrevista, só porque você já vê lá como requisito o inglês, mas dito que eles exigem em relação ao idioma, tá bom? Pode fazer uma live sobre recuperação de crédito tributário? Posso sim, vou programar uma live em relação a isso, tá, Mar? Legal. Tem mais alguma pergunta em relação a isso? Vou falar para vocês. Eu vou postar também, então, falando um pouco sobre o evento, vai ter um evento dia 2 de dezembro. Terça-feira, não vai ser na sexta, terça-feira, deixa eu até olhar toda hora o calendário. Se é terça-feira, no 2 de dezembro. Não, é quarta-feira, desculpa. Quarta-feira, dia 2 de dezembro, vai ter um evento que ele é Expert Fiscal Alargada. Por que alargada? Alargada para você conhecer o cenário fiscal, você se aperfeiçoar, você tem dificuldade? Então essa é a oportunidade. Muitas vezes, já estou ansiosa, já me escreveu, que linda. Eu tô preparando um material que eu vou publicar para vocês. Esse material vai estar disponível só para as pessoas que estiverem no grupo. Mas, Patrícia, que grupo? Eu não tô sabendo. Então, no link da minha bio, tem lá o link para se inscrever no evento Expert Fiscal Alargada. E aí você entra no link, se inscreve e aí vai ter o botãozinho para você entrar no grupo. Esse grupo, ele é específico para o evento Expert Fiscal Alargado, tá? Quem tá no meu grupo do Telegram Expert Fiscal não é a mesma coisa. Por quê? Esse grupo eu vou compartilhar só o conteúdo do evento. Então, só quem vai receber o conteúdo do evento é quem estiver no grupo do evento Expert Fiscal Alargada, tá bom? Vai ser dia 2, quarta-feira, às 20 horas. Eu estou super ansiosa. Estou preparando algo muito maravilhoso para vocês, tá bom? Então, convido vocês que estão aqui, se vocês não se inscreveram, se inscrevam lá. E aí, a gente se encontra na quarta-feira. O link vai ser exclusivo, então o link do evento vai estar lá no grupo. Não vai estar aqui no Instagram, não vou publicar por aqui, vai estar lá no grupo. Então, só quem tá no grupo que vai receber o link do evento, tá? E aí, só quem tá no grupo que vai receber o material do evento também. Tá bom? Que eu vou compartilhar com vocês. Vai estar sendo, assim, eu tô modelando algo muito bacana, tá? Porque já fiz muitos cursos, e aí eu fazia curso, chegava na empresa no outro dia, tipo, e aí? Que é isso daqui? Parece até que, tipo, eu fui fazer um curso, um exemplo, de inglês, e tô numa empresa com um idioma totalmente em alemão.
como que eu faço, né? Então, assim, é algo que eu tô preparando muito pra vocês conseguir fazer relação com o dia a dia de vocês, com a prática de vocês, e eu vou ouvir muito o que vocês precisam, a necessidade de vocês, tá? Porque não faz eu perceber, eu ter a ideia que algo é necessidade de vocês e na prática de vocês é outra necessidade, tá? Eu quero me dedicar para atender as expectativas de vocês em relação a isso, tá bom? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Não saiam daqui, o evento tá lá no link da minha bio, vai ficar lá. Não vou tirar o link de lá, tá? Então vocês podem fazer a inscrição lá tranquilamente. E aí esse grupo que é do evento é um grupo que eu vou mandar mensagem só relacionada ao evento. Tipo, ele tá fechado, as pessoas não conseguem nem ficar mandando mensagem lá dentro, porque ele é um grupo específico só para vocês terem informação do evento, tá bom? Fiquem tranquilos que não vai ficar enchendo de mensagem lá para vocês, pra também não tomar o tempo de vocês e ficar compartilhando coisas que não tá relacionada com o evento, tá bom, gente? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar pra vocês aqui, a live vai terminar, é que se 2020 foi difícil, 2020 foi desafiador, 2021 vai ser muito mais. Mas vai ser algo bom porque vocês já passaram por um processo, passamos, né, por um processo de transformação, tá? E aí a gente chega aqui em novembro já com muita coisa mudada, muita coisa transformada. A gente já teve que lidar com várias situações do nosso dia a dia, com nossa rotina profissional. Então, 2021 que possamos estar aberto para o conhecimento, aberto para as oportunidades que são oportunidades muito boas, tá? E se desenvolvam, se investem tempo em se dedicar em conhecimento. Conhecimento ninguém tira de vocês, tá? Por mais que vocês possam estar num emprego, numa oportunidade hoje que parece que ninguém te vê, que ninguém te dá valor, mas se você estiver investindo em conhecimento, isso ninguém tira de você, tá? Ninguém tira. Então, comecem a se autovalorizar, olhar para você e se valorizar. Quem sou eu? Qual o profissional que eu sou hoje? Se isso daqui não tá fazendo sentido para mim, tudo bem, mas eu sou muito maior que isso, tá? Eu já me dediquei tanto tempo em me aperfeiçoar profissionalmente, então comecem a se valorizar, tá? Eu vi essa semana, algumas semanas atrás, uma profissional que abriu mão de uma oportunidade de emprego de 5 anos, porque não fazia mais sentido o local que ela estava. E eu achei excelente isso, porque ela se valorizou. Ela olhou para ela e falou assim: não faz mais sentido eu estar aqui dentro, tá? E é isso que vocês precisam ter, esse mindset, precisam ter essa mentalidade. Se você é um alto profissional, se você é um profissional de valor, se você se dedicou tanto tempo aqui para trabalhar, estudar, você é muito maior do que as pessoas que não estão te enxergando. Então, não absorva isso. Se olhem, se valorizem, tá bom? A primeira pessoa a se valorizar, a primeira pessoa a te enxergar é você mesmo, tá? Eu aqui tô olhando pra câmera e eu tô me vendo, eu não consigo ver vocês. Eu estou me vendo. Então, se eu não me valorizar, se eu não olhar pra mim e falar assim, eu tenho valor, ninguém vai falar isso, tá bom? Então, assim, a gente vivenciou um momento muito off e que a gente precisa ter esse momento de olhar pra nós e se valorizar, porque acabou aquele universo de estar naquela competição presencial, muitos não têm mais isso. E isso foi muito bom, porque foi o desafio pra gente começar a olhar pra dentro de nós, e falou assim, e olhar pra dentro de nós e ver a pessoa maravilhosa que a gente é por dentro. Tá bom, gente? Gratidão eterna pra vocês, um ótimo final de semana. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vejo vocês quarta-feira no evento Expert Fiscal Alargada. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.